Com certeza, eu vi a live de vocês, o bate-papo muito legal do simples é melhor que o complexo. É perfeito isso, no sentido principalmente de diminuição de gestos. Eu falo isso porque o vôlei é muito rápido, né? No masculino nem se fala. Então não dá tempo para você gastar com gestos que você não vai usar. A Fernanda fez na outra live eu vi lá, fez aquele gesto da manchete de trazer o braço. Você imagina uma porrada a 130 por hora, se você fizer isso aqui, já acabou, a bola já está no chão. Então você está fazendo um gesto desnecessário. Então o mais importante é você conseguir simplificar os gestos, porque você vai ter mais chance de chegar na bola de uma maneira melhor. Esse é o principal. O levantador, por exemplo, eu vou sair para pegar uma bola que o passe não é A, por exemplo, um passe mais fora da rede. Se eu ficar dando 10 passinhos curtos, eu vou demorar mais se eu der 2 passadas longas. Então eu estou diminuindo a quantidade de gestos desnecessários. Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que segue o nosso canal Vôlei nos Estados Unidos. Eu estou aqui mais uma vez com a Fernanda Braga. Fernanda, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estou muito feliz aqui, porque hoje é um dia muito especial, né, Rodrigo? Hoje é um dia que temos um convidado mega especial, não só para mim, para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E para mim, ainda mais, porque eu estou hoje com 2 medalhistas de ouro aqui, né? Então, esse bate-papo eu vou estar aqui mais como um coadjuvante e deixando a Fernanda e o nosso convidado conversar e dividir um pouco com a gente das experiências deles e a experiência um pouco com os Estados Unidos, que esse realmente é o tópico que a gente quer saber como que essa interação medalhista de ouro, voleibol norte-americano funciona. Então, Fernanda, por que você não faz a introdução aí pra gente? Bom, hoje nós temos como nosso convidado William, o mago das mãos de ouro. Muito bem-vindo, William. Muito obrigado pela sua presença. Muito, muito especial para a gente. Obrigado, Fernanda. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Para mim é um prazer. Sempre que eu posso falar de vôlei, falar de experiências, eu adoro e estou sempre à disposição. Muito obrigado de verdade pelo convite. Por nada, William. E obrigado você que está aqui com a gente. E a gente já conversou um pouquinho antes sobre as suas experiências do vôlei em geral, mas também com o voleibol nos Estados Unidos. Antes de começar aqui, a gente já estava num bate-papo que a gente teve que parar, porque eu falei, cara, a gente tem que estar gravando isso, que são muitas experiências interessantes. Então, a gente vai tentar aqui conversar, claro, saber um pouco da sua experiência até a Olimpíada, o ouro olímpico, um pouquinho, e depois conectar dentro dessa história a sua experiência com o voleibol nos Estados Unidos, algumas coisas que você estava contando pra gente. E para começar, gostaria de saber aí como é que você começou a jogar voleibol. Até estava perguntando para a Fernanda, nós três temos essa característica de não sermos muito altos, né? Eu tenho 1,85 m. Você tem quanto de altura? 1,85 também. 1,85 também. A Fernanda também não é uma jogadora mais alta, então sempre tem aquela pergunta, né, no começo da carreira, muita gente pergunta pra gente, mas como é que você continuou, por que você continuou? Então, pode contar um pouquinho como sua carreira começou e como você escolheu ser levantador, etc? Boa, Rodrigo. Na verdade, eu comecei a jogar na minha escola, eu estudei numa escola em São Paulo, na época chamava Santo Inácio, hoje ela chama Santi, e era uma escola voltada para o esporte. Assim, nosso professor de educação física era um cara muito bacana. Eu acho que esse é um ponto principal para mim, a diferença que os professores fazem e eles precisam entender isso, porque aquele professor bacana, ele vai te estimular, vai fazer com que você goste do esporte, que você se dedique ao esporte, e ao mesmo tempo o professor que não sabe lidar muito bem com isso pode até traumatizar um jogador, no meu caso ele foi sensacional. E aí a gente fazia todos os esportes, e o vôlei é o esporte principal dessa escola, então a gente disputava vários torneios escolares, que outra vez é muito legal porque é a base mesmo, é onde a sementinha é plantada, né? Então, tanto o vôlei como o lado competitivo
começou muito na minha escola, então disputava as Olimpíadas Escolares, Oliar, que chamava, Oliango, Lolimagno, existiam várias, e eu lembro disso até hoje. E esse ano, no começo do ano, eu fui chamado para abrir a Olimpíada do Arco como um cicerone ali, foi muito legal, porque vem toda aquela emoção. Eu vi o professor Orlando lá, que fica aquela fila, né, das escolas que vão participar. Puta, é uma lembrança muito bacana, foi muito legal. E aí eu comecei a treinar na escola 2 vezes após a aula de horário escolar, sem ser educação física. Quantos anos você tinha? Desculpa. Ali eu devia ter uns 8, 9 anos. Então eu treinava, minha mãe me levava para treinar 2 vezes por semana na escola à noite, depois do período da aula à tarde. Então entre 7 e 9, 7, 8 e meia da noite eu treinava o vôlei. E aí você vai pegando paixão pelo negócio, né? E outra coisa muito legal que eu falo, que é muito importante, é o professor e os jogadores, você se apaixonar pelo processo. Acho que esse é o fundamental. Porque o processo é muito difícil, é muito árduo. A Fernandinha sabe muito bem isso, você também, Rodrigo. A gente abre mão de muita coisa, o processo em si é muito, muito difícil. Então precisa se apaixonar. Quando você se apaixona pelo processo, aí o negócio vai fluir, aí vai acontecer a mágica, né? A magia acontece ali, de você gostar de treinar, de você acordar cedo, de você se dedicar, de você abrir mão de muita coisa, enfim. Esse é o ponto principal, a paixão pelo processo. E ali eu me apaixonei. E aí, num desses campeonatos escolares, o Silvio, que é até hoje técnico do Pinheiros, da base, o cara que me viu jogando e me levou para o Pinheiros. E aí foram 5, 6 anos de base no Pinheiros. E aí saí de lá já para ir para Suzano como infanto, juvenil e adulto, já com o norte, já sabendo que eu queria ser um atleta profissional de vôlei. Ali foi a parte onde eu tive que optar por me dedicar 100% ao voleibol. Então, isso com 15, 16 anos. Nesse processo, até chegar aí, entra seleção paulista. E eu acho que esse ponto gradativo, esse degrau que você vai passando entre escola, clube, seleção paulista, seleção brasileira de base, tudo isso vai fomentando aquela vontade e aquela necessidade de se tornar um atleta profissional. Pô, estou no caminho certo. Se eu fui para um clube, opa, eu tenho condições. Se eu vou para uma seleção paulista, opa, eu acho que eu sou diferente. E assim você vai galgando os seus objetivos. E é muito legal porque eu tinha uma visão na minha época, a seleção de 92 foi o espelho máximo, né? Os caras campeões olímpicos. E aí vira aquela estrela última no céu. Mas eu acho que o que me levou a continuar jogando foram os objetivos curtos que eu coloquei dentro da minha carreira. Para você não se frustrar, você sempre se sentir motivado. Então, o meu objetivo era jogar num clube, depois seleção paulista, depois seleção brasileira de base. E quando você vai alcançando esses objetivos mais curtos, isso vai te dando ânimo, vai te dando... Porque talvez se você só pensar lá na frente... pode se frustrar aí no meio desse processo todo. Você vai ganhando autoconfiança, né? Total, exatamente. E é extremamente necessário para se tornar um atleta de alto nível. Você não chega lá se você não for confiante. Até porque entra a questão do Rodrigo, da altura, né? E com certeza esse é um dos empecilhos da nossa profissão, até pelo esporte exigir uma certa altura, um biotipo, né? Eu me lembro uma curiosidade, eu joguei no Pinheiros e o técnico do Pinheiros sempre prezou pela qualidade técnica dos jogadores, independente da sua altura. Então o Pinheiros era um time mais baixo, só que era um time que ganhava tudo porque eram os jogadores mais qualificados. E o Banespa, por exemplo, na época era o clube que tinha o time principal, era o time... todo mundo queria jogar no Banespa, por ser o espelho mesmo ali, onde estavam os campeões olímpicos, os grandes jogadores. E eu lembro uma curiosidade, para você fazer teste no Banespa, a peneira, por exemplo, do Banespa, eles colocavam uma régua numa altura da porta. Se você passasse por baixo dessa régua, você já nem fazia peneira, você tinha que bater com a cabeça na régua. Então ele nem queria... Os caras nem queriam saber se você era bom, se você não era. Passou reto, já passa e vai embora. Nem
nem fica na peneira. Surreal. Então, surreal. Então, com certeza, um dos empecilhos foi esse da altura. E aí eu precisei, como você falou, foi uma autoconfiança enorme. Então, eu imagino você também, quanto de dificuldade a gente passou por isso. Uhum. A gente teve que se destacar muito mais pela nossa habilidade, pela nossa técnica, pela nossa força de vontade. E isso hoje, para mim, é motivo de muito orgulho, porque eu vi muitos jogadores que não eram tão altos, mas que acabou abandonando a trajetória por não acreditar que seria possível. Uhum. Então, a gente, com certeza, eu escutei vários nãos durante a minha carreira, vários nãos. Você é baixo, você é fraco, você não é um saltador, a tua envergadura não é grande. Então, assim, a minha trajetória talvez tenha sido muito mais difícil, minha carreira, do que alguns outros mais altos, mais fortes do que eu, mas eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, que eu era possível, que ninguém pode falar o que eu sou capaz, o que eu não sou, porque ninguém está dentro de mim, não sabe a força interna que eu tenho, interior. Uhum. Então, assim, foram vários desafios, mas é isso que eu gosto. E quando se chega aonde a gente chegou, né, Fê, lá no alto do pódio olímpico, com certeza tem muito, mas muito mais valor para nós por todo esse caminho e essas dificuldades que a gente passou. Eu quero depois falar até sobre o pódio olímpico mais para frente, mas eu nunca vou esquecer de uma situação legal que aconteceu, assim, uma mensagem que você me mandou, vou falar mais lá na frente. Mas eu queria até comentar com você sobre, né, pegando o gancho do que você está falando, pela nossa altura, você lembra algum treino que você pôde dar 99% ao invés de 101%? Tipo, você não pode não dar o seu salto máximo em cada salto de bloqueio. Você não pode não dar o seu salto máximo para salvar uma bola espetada na rede, né? Então, você lembra de algum treino que você não tenha dado pelo menos 100%? O único treino que eu lembro foi o treino de defesa, com certeza, que eu não precisei saltar, porque todos que eu precisava saltar, eu tinha que dar o 100%, e eu via os caras treinando ali, dando saltinho, mais ou menos, aqueles caras gigantes, e eu até brincava com eles, falava, tá vendo, você acha ruim? Você tá ficando na ponta do pé para bloquear, e eu tenho que me matar aqui para chegar onde você está chegando. Com certeza, não me lembro, a gente sempre teve que dar os 110%, porque foi mais difícil para nós, né? Eu adoro isso, porque realmente te ver depois lá no pódio e saber, porque eu sei da minha luta, então imagino que a sua não tenha sido muito diferente, exatamente porque temos o mesmo biotipo, né? Biotipo, exatamente. Então, é muito incrível, porque sabemos todas as dificuldades realmente que tivemos que passar, quantos não levamos e vai estudar, porque realmente vai ser complicado para você. Meu Deus, quantas vezes eu ouvi isso, né? Isso aí é uma coisa que só deu mais gás, na verdade, tenho certeza, para você também, né? Continuar aí no caminho. Eu acho que esse é o lado que eu falei do processo. Eu era apaixonado por vôlei, sou apaixonado, então eu sempre me dediquei muito e sempre coloquei na minha cabeça. A minha força interior sempre foi muito, muito forte em relação a isso, por alguns motivos que eu posso citar mais para frente ou aqui, mas assim, familiares, promessas feitas. Alguns conhecem essa minha história da promessa para o meu pai. Quando meu pai era um cara muito rígido com relação aos estudos, e quando eu era garoto, estava começando a jogar no Pinheiros, eu estava indo mal na escola, ele me tirou, falou, você não vai jogar mais, e o Silvio, né, falou, não, mas você não pode tirar ele agora, o time está indo muito bem, ele é o nosso melhor jogador, a gente não pode ficar sem ele. Meu pai falou, não, vai ficar sem, até ele melhorar as notas, ele não vai jogar. E ele me tirou, saí, melhorei as notas, passei de ano antes do final do ano, né, que a gente falava, né, antes da última prova eu já tinha passado, voltei, o time estava em quarto, quinto lugar no campeonato, a gente jogou as finais e ganhamos o campeonato. Maneiro. E aí meu pai falava, eu estou vendo que você gosta muito de jogar, vi a sua importância dentro do clube, dentro do time, só que o esporte é muito complicado, isso vai afunilar com o passar dos anos, vai ficar cada vez mais difícil. Então, eu vou te apoiar, você quer que eu te apoie a jogar, ser um atleta, eu vou te apoiar, só que você vai me prometer que você vai ser o melhor naquilo que você faz.
se você não me prometer que você vai ser o melhor, eu não deixo você jogar. Você não vai ser atleta, você vai estudar, porque ser mais um dentro desse mundo todo não vai funcionar. Você não vai ser bem sucedido, você não vai ganhar dinheiro, você vai ser mais um. E mais um, você vai estudar, não serve. E eu, com 13 anos, eu prometi para o meu pai que eu ia ser o melhor. Eu falei, eu prometo, você pode me apoiar, porque eu vou ser o melhor. Então eu tive que me dedicar desde os 13 anos, e com esses nãos e com as dificuldades, porque eu tinha que provar para o meu pai. Então você imagina, hoje eu sou pai, a maior decepção da vida talvez seria um filho decepcionar o pai, não fazer uma promessa e não cumprir uma promessa. Então eu jamais quis decepcionar o meu pai. Eu perdi ele depois com 17 anos, então ele não viu a minha carreira profissional, só acompanhou até a base, mas sempre tive isso, foi o meu post-it de cabeceira. Você tem que ser o melhor, você prometeu para o seu pai. Então lá na frente, quando você vê aquele pódio olímpico, aquele choro todo, com certeza foi a promessa cumprida ali. Mesmo depois de ter ganho muita coisa, de ter sido tricampeão mundial do clube, ali, com certeza ali foi olhar para cima e falar, tá vendo, Praia, eu te prometi, então eu cumpri. Então essa dedicação toda vem desde essa promessa feita. Então com 13 anos eu já falei, não, é isso, eu prometi, então eu vou fazer. Então foi uma dedicação diária e um comprometimento comigo mesmo, com a minha família, com o que eu havia prometido para chegar onde eu cheguei. Então essa força interna também tem essa motivação, é muito importante, foi muito importante. Com certeza. Academicamente, William, como é que você fez para conseguir acompanhar nesse? Eu achei interessante você falar que o seu pai tinha muita preocupação com a sua parte acadêmica. Você conseguiu arrumar uma maneira, com todas as seleções brasileiras, paulistas e viagens, etc., de conseguir acompanhar, ou algum momento, como a Fernanda já me falou antes, né, não dá realmente porque tem tanta viagem, tanta coisa para fazer? Eu acho assim, primeiro, meu pai, ele, nessa época, eu ainda era infantil, quando eu fiz essa promessa, e ele falou assim, faculdade, uma conversa que eu tive com ele, faculdade você pode fazer quando você quiser, mas o terceiro colegial, na minha época era o terceiro colegial, hoje nono período, acho que chama, é obrigação. Você não vai fazer supletivo, você não vai fazer qualquer tipo de alguma coisa, não. O terceiro colegial você vai terminar. Se você não terminar o terceiro colegial, você não vai jogar. Então essa foi uma obrigação. Então até o terceiro colegial eu estudei normal, como todo mundo, não fiz supletivo, não fiz nada, me formei no terceiro colegial normal. Quando eu me formei no terceiro colegial, no ensino médio, eu tentei fazer faculdade, até porque eu jogava em Suzano e o Suzano fez uma parceria com a Unixul na época, que é uma universidade aqui em São Paulo. Então eu lembro que eu passei em fisioterapia, passei em educação física e optei por fazer educação física porque a carga horária era mais acessível em relação aos treinamentos. Mas eu fiz durante um ano e aí nesse período eu fui convocado para a seleção brasileira infanto na época e aí não consegui mais conciliar por causa de viagem, exatamente isso que a Fernanda falou. Já ficou bem mais complicado de fazer a faculdade. Eu sempre quis, eu sempre tive essa vontade. Eu sempre adorei muito o estilo americano, né? Essa metodologia americana de universidade apoiar o esporte, você ter uma bolsa e poder jogar pela universidade. Eu acho que esse é o modelo ideal. Eu tenho certeza, tenho certeza que esse é o modelo ideal, até porque depois você vê muitos atletas, a gente vai entrar nisso, estou pulando aqui etapas, mas que viram profissionais dentro dos Estados Unidos, depois terminam de jogar e já têm uma formação e voltam a trabalhar naquela sua formação. Isso é sensacional. Mas naquela época eu não consegui fazer a faculdade, joguei. E assim, eu acho que tem jogadores que conseguem conciliar, eu acho que dá, ou dava, assim, hoje mais fácil por causa do EAD, né, do ensino à distância. Hoje, com certeza, você consegue fazer uma educação junto com os jogos, consegue estudar, fazer provas, estudar à distância, é mais fácil. Naquela época não tinha, então era mais difícil. Mas eu conheço jogadores que fizeram isso, que se formaram nas faculdades também jogando, mas talvez também não tiveram uma carreira tão bem sucedida, não bem sucedida, mas
carreira de seleção, não foram jogadores selecionáveis, não tiveram muito tempo de seleção brasileira. A seleção, com certeza, naquela época nossa, empatou um pouquinho essa parte dos estudos, e sempre foi mais difícil de conciliar. Mas dava, eu acho que um pouquinho mais de esforço. É que eu sempre fui muito assim, eu não sei se o homem, a mulher, a gente brinca que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? O homem não. E eu, assim, se eu falar para você, ó, a partir de hoje eu vou lavar louça, eu vou lavar a melhor louça do mundo, eu vou focar só na louça e vou fazer aquilo. Então o vôlei foi isso. Eu falei, não, eu quero ser atleta, eu quero chegar à seleção brasileira, eu quero jogar uma Olimpíada. Eu foquei assim, ó, mesmo quadrado, assim, eu vou jogar e não quero fazer outra coisa. Não consigo. Então eu me dediquei a treinar, a descansar no meu período de descanso da tarde, para poder treinar bem à tarde. Então talvez se eu estudasse, se tivesse que ir para uma faculdade, eu não ia estar descansado para treinar o treino da tarde ou da noite, não ia acordar muito bem no outro dia. Então assim, meu foco foi vôlei. Você fala, se arrepende? Não sei se eu me arrependo totalmente. Eu gostaria de ter, eu acho que eu não sei. É porque assim, o resultado final hoje é perfeito. Pô, eu cheguei a ser campeão olímpico, então a minha opção foi certa. Tem tempo de estudar? Tem. Nesse meio tempo, agora quando terminou a Olimpíada 2017, eu comecei a fazer faculdade à distância. Então, dá para estudar. Hoje eu consigo jogar e estudar. Mas para chegar onde eu cheguei, talvez eu não conseguisse. E que eu acho interessante... Desculpa, Fernando, só para complementar nessa aqui, aí eu vou deixar vocês continuarem na parte do voleibol, mas eu achei uma coisa interessante nesse comentário do William no começo até, sobre a seleção paulista, né, a seleção brasileira, esses pequenos objetivos que no Brasil se tem, né? Que para mim foi, primeiro, você começa numa escolinha, depois você é convidado para jogar num clube, depois você vai para a seleção paulista, a seleção carioca, aí você quer chegar à seleção brasileira. Então, por esse lado, eu acho bem legal, porque os objetivos são meio que bem definidos e bem a curto prazo, de alguma forma, né? Mas, ao mesmo tempo, são objetivos muito grandes, né? Jogar na seleção paulista, para quem está começando a jogar, na seleção carioca, no Rio, é um grande objetivo, né? Uma grande conquista. Então, por esse lado, eu acho bom. Por outro lado, eu sei que, por exemplo, para você, só uma contagem objetiva, né? Para você ganhar um visto, green card para estar nos Estados Unidos, você tem que estar dentro de 1% da população mundial, que a Fernanda está, que você, o William está, que é a população que vai para uma Olimpíada, uma pessoa que ganha medalha olímpica, então é muito menos de 1%. E esse objetivo, apesar de ser um objetivo muito bom, é muito baixa a possibilidade de você conseguir isso, né? Então, estou falando isso porque, comparando com os Estados Unidos, o objetivo aqui é você conseguir ir para a faculdade, né? Que milhares de pessoas vão. E no caminho de você ir para a faculdade, você acaba sendo muito bom jogador de vôlei, aí você vai para a seleção brasileira, para a seleção americana. E acaba, então, que esses objetivos, apesar de não ser muito a curto prazo e muito grandes, eles acabam criando, de uma certa forma, citizens, não sei cidadão ou cidadãs, me corrija aí. Cidadão. O português às vezes o português dá uma falhada às vezes. Então acaba criando uma atmosfera melhor para o país em si, né? Porque você vai ali com o objetivo da faculdade e você acaba chegando na seleção americana. Então achei interessante essa comparação de objetivos. É legal porque assim, o modelo, como eu falei, para mim o ideal é o modelo americano. Eu acho perfeito. Eu acho que aqui, se a gente pudesse linkar o esporte com a universidade, é sensacional. Porque exatamente por isso, porque você não sabe se você vai chegar a uma seleção ou não. E nesse período, se você não chegar, eu estou formado, ou eu tenho uma formação, eu estou estudando. Muitos jogadores jovens abandonam o estudo vislumbrando uma carreira de atleta e no meio do caminho ele acaba não sendo esse destaque todo. E aí o cara não é um bom jogador, não vai ganhar dinheiro com um jogador e também não estudou, aí vai ter que começar do zero, tudo de novo. Então, assim, é uma aposta bem alta a se fazer, né? E eu acho, assim, é legal, são modelos totalmente inversos, né? E eu acho muito legal por causa disso, porque os Estados Unidos, os pais, eles apostam nas crianças, eles bancam as crianças para um esporte exatamente para ingressar na melhor faculdade possível. Então, eles estão buscando, na verdade, uma educação de qualidade e, dentro disso, a possibilidade, talvez ou não, de se tornar um jogador ou não. Mas a ideia principal é a educação. Isso é muito legal. No Brasil, ao contrário.
os pais bancam as crianças para elas se tornarem um atleta, de repente, e poderem ter uma valorização financeira maior, porque o esporte proporciona isso quando você se destaca, né? Do que você apostar numa educação e, de repente, virar um professor ou não sei, uma profissão qualquer que no Brasil não é tão valorizada como um atleta, que é, entre aspas, inadmissível, né? Mas, infelizmente, é a realidade do nosso país. Então, é muito mais interessante quando você aposta na educação, lógico, e educação e esporte caminham lado a lado, não tem como não se linkarem, estão juntos, mas infelizmente é uma cultura nossa. Eu já procurei saber o porquê disso, as universidades talvez não tenham essa estrutura como tem as universidades americanas para bancarem uma equipe profissional ou ter um campeonato universitário de altíssimo nível. Seria perfeito, para mim, perfeito. Eu estava vendo aqui, me corrija se eu estiver errado, foi em 1997 que você foi campeão mundial sub-19? 97? Não. Eu fui vice-campeão juvenil em 99 e a gente ficou em quarto lugar na Infanto 97. Eu não fui campeão da base. Ah, tá. Então foi em 99. Foi campeão sul-americano e mundial a gente foi quinto e terceiro. Quinto e terceiro no mundial juvenil. Porque eu lembrei aqui agora a minha memória mesmo, que acho que foi em 97, que a gente até falou numa live, em 97 foi quando eu te vi pela primeira vez na seleção, né, masculina lá em BH, e a gente teve pouca oportunidade, que eles não colocavam a gente próximo, né, o masculino ficava num lado, o feminino ficava no outro, mas a gente treinava no mesmo lugar muitas vezes, a gente tinha oportunidade de ver, nem que seja um pedacinho, né, e eu lembro que eu te vi jogando, eu falei, caraca, esse menino vai dar um caldo. Eu lembro desse momento, sabe? E eu tô falando isso porque naquele ano, em 97, a nossa seleção treinou 6 meses, quase 7. Agora você pensa, se naquela época não tinha ensino à distância, como é que você continua estudando se você ficou 6 meses, né, treinando para uma seleção? Eu não sei, mas me conta a sua experiência. Vocês também treinaram um tempão assim? Né? Como que você fez com o estudo? Porque não tinha nada de estudo online, né? Foi assim também. Na verdade, eu fui para uma escola que apoiava o esporte. Ah, legal. Eu acho que isso é fundamental também para algumas instituições escolares. Algumas escolas precisam ter essa flexibilidade, porque, como você falou, é inviável. Assim. Então, eu perdi a prova, eles deixavam fazer um trabalho, entregavam o trabalho depois. Me ajudaram na minha formação. Com certeza essa escola me ajudou a me formar, senão não seria possível mesmo. A gente tinha muita complicação por causa dos treinos e essa cultura nossa de treinar 6 meses para jogar um campeonato, um sul-americano, por exemplo. A gente treinava 5 meses para jogar um sul-americano, que sem a menor, não estou desmerecendo ninguém, mas os times Peru, Uruguai, não sabia nem dar toque direito, assim, se ia ganhar, com certeza a gente ia ganhar o campeonato, não precisava treinar tudo isso. E aí acabava prejudicando o lado escolar nosso, era bem difícil. Mas a resposta é essa, assim, a escola me ajudou. As escolas que eu tive que estudar, eu tive que sair da minha escola normal para ir para uma escola onde eles ajudavam mais, era uma escola voltada para atletas e eles tinham essa possibilidade. Que foi fundamental para você cumprir a promessa para o seu pai, né? Fundamental. E o que até meio me traz a pergunta, a gente estava até conversando antes, da sua opinião, William e Fernanda também. Fernanda e eu, a gente já conversou sobre isso um pouco também. Quantidade versus qualidade de treinamento no mundo, assim, que você já viu, né? Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma característica de treinamento, não em todos os locais, mas os que eu gosto, que eu sigo, né, que são a seleção americana faz muito, eu gosto muito do Hugh McCutcheon, eu acho ele foi um treinador sensacional, o próprio John Sproul, joguei contra os times dele, e realmente dá para você ver claramente a estrutura do time, do jogo, e as coisas são muito planejadas, né? Então, até pela característica das universidades americanas, que você não pode estar o tempo todo com os atletas, então as coisas têm que ser muito planejadas, e você acaba que você tem que prezar pela qualidade do treino do que pela quantidade. Então, as coisas têm que funcionar da maneira mais eficiente.
Na tua experiência aí pelo mundo, não sei se você teve experiência aqui nos Estados Unidos mesmo, o que você acha assim, a fórmula ideal de um bom treinamento? Eu acho que é a mescla, né? Para variar o equilíbrio. Eu tive a chance de jogar alguns torneios em Irvine, aí na Califórnia, e o John era o treinador, ele e o David Niffin, e eu via isso acontecer. Para mim era uma coisa bastante inédita e interessante de ver, porque ele passava os treinos, ele não podia estar o tempo todo com eles dentro de quadra, então ele passava os treinos num quadro e os meninos cumpriam. E eu lembro que a gente assistia o treino um pouquinho, a gente chegava para treinar depois com nossa equipe, eles estavam treinando e você via que eles faziam aquele treino mesmo, dedicados e comprometidos com aquilo. Coisa que no Brasil, para mim, se isso acontecesse, com certeza não ia dar certo, porque a gente não tem essa estrutura, nem essa característica de treinar sozinho, assim, o jogador. Uma das características mais interessantes que eu vejo nos atletas americanos é essa disciplina tática, a disciplina que eles têm. A gente não tem isso. Eu tive a oportunidade de jogar com alguns atletas americanos, canadenses também, que é da mesma escola, e eu via, e a gente conversava bastante. Eu sou um cara muito curioso com relação a isso, e a gente conversava muito, e eles ficavam assim abismados com o nosso tipo de treinamento, com algumas coisas que acontecia. E eles me perguntavam, mas é isso mesmo? Você tem certeza, cara? Eu falei, não, o cara tá falando para fazer, tem que fazer isso. E ele falou, mas não é muito mais fácil? Vou dar um exemplo, assim, um treino de bloqueio. Então, o brasileiro é aquele negócio de gestos, joga a mão para lá, joga a mão para cá, tenta buscar a bola, tenta buscar o jogador. E ele olhava para mim e falava assim, não é muito mais fácil a gente juntar, saltar os dois juntos e deixar o cara atacar onde ele tem que atacar. Se ele atacar no bloqueio, a gente vai pegar. Se ele atacar para fora, a defesa vai estar lá, porque existe, né, uma colisão entre bloqueio e defesa, as coisas funcionam. Do que ficar tentando mexer o braço para lá, não está errado. Ele não está explicando errado, não tem que isso. Na teoria você está certo, eu falava para ele. Eu também acho, mas aqui não funciona assim. Então, essa característica do voleibol americano é muito interessante, tanto que, para mim, a experiência que eu tive, tanto com seleção quanto nos clubes, é a seleção mais difícil de se jogar, porque eles são muito teoricamente, eles são teóricos, eles estudam os jogos, eles fazem as coisas exatamente como tem que ser feita. Taticamente, eles são perfeitos. Você vê que você faz alguma coisa diferente daquilo, vai tirar uma bola do bloqueio, tem um cara lá. Se eu vou levantar a bola que eu mais gosto de levantar, o cara tá lá. Então, assim, para mim sempre foi a seleção mais complicada de se jogar, a seleção onde eu tive que mais pensar para jogar contra, porque uma das minhas características é essa, eu fico sempre imaginando o que o treinador do outro time está pensando de mim. Uhum. Então, se um jogo anterior, por exemplo, eu joguei muito pelo meio, pelo centro, eu fico imaginando, o cara vai marcar muito mais meus centrais, porque no outro jogo eu joguei assim, então eu vou fazer uma outra estratégia, vamos montar uma outra... Isso não vem do treinador para mim, vem de mim mesmo. Então, contra os Estados Unidos sempre foi muito complicado, porque eu ficava imaginando, mas eu vou fazer isso, mas tudo bem, mas ele já deve ter visto também o outro jogo que eu fiz isso. Então, é muito interessante. E essa parte tática e essa disciplina dos americanos me chamou muito a atenção. Sempre quando eu fui jogar em Irvine, vi isso acontecer, que o John passava o treino, quanto no embate mesmo, um time contra o outro. É muito interessante isso. Para mim, essa é a maior diferença do voleibol americano para o nosso. E uma coisa bem interessante, uma história legal de se contar, é que eu trabalhei aqui há muito tempo para uma empresa que vende sistemas de treinamento norte-americano, né, dentro dos Estados Unidos, para colégio, para faculdades, e que na verdade, até usada pela seleção americana. Tem o grande Carl McGowan, que foi o percussor disso, teve o Marv Dunphy, né, Doug Beal, então eles criaram esse sistema. E eu participava das clínicas deles, eu era um dos instrutores para umas clínicas para treinadores. E eles passavam um vídeo 90% das vezes do time do Brasil, jogando. Dante, o Giba, o Ricardinho jogando. E eles ficavam falando, olha, no Brasil é feito dessa forma. O Brasil é feito dessa forma. Aí eu ficava olhando assim,
pô, eu no Brasil eu nunca aprendi isso explicado desta forma, mas eles usavam o jogo do Brasil inteiro, o treino do Brasil inteiro, para explicar como jogar voleibol. E quando o Rubinho veio aqui, inclusive, eu falei, tem uma das coisas nesse manual que é cruzar e pular no bloqueio, né? Ao invés de dar 3 passagens no bloqueio, você dá uma, na segunda você já desiste e cruza e pula. E tem tudo explicadinho. Eu falei, Rubinho, pô, vocês lá no Brasil ensinam assim, né? Que a gente viu vários vídeos do Lucão bloqueando principalmente, e ele faz essa passada e é explicado assim. Ele falou, não, Rodrigo, olha, a gente estava jogando contra um time muito rápido e no dia seguinte do treino a gente chegou, Lucão, cruza e pula. Não foi nada explicar, foi cruza e pula. E foi assim. E aqui não, aqui quebravam tudo que o Brasil fazia e criaram um manual baseado no Brasil. Por isso que eu acho que é legal o que a Fernanda está fazendo, você, como eu falei, o equilíbrio e a minha vontade de um dia trabalhar aí, ou ter um período de trabalho nos Estados Unidos, porque vocês aí, com a Fernandinha agora aí principalmente, vocês conseguem unir exatamente essa teoria que o americano tem, que é espetacular, essa parte teórica e disciplinar, com a parte prática, que é o dia a dia, a vivência, tudo que a gente vive aqui dentro de quadra e essas experiências, esses improvisos que o brasileiro tem. Uhum. Então, você conseguir unir essas duas coisas, para mim, é receita de sucesso, porque você tem uma baita de uma estrutura, você tem uma teoria incrível, você tem uma disciplina dos jogadores, um material humano muito disciplinado, que é o americano, essa escola, com toda a vivência, a experiência e essa forma diferente de colocar as coisas, esse improviso. Uma criatividade, né? Essa criatividade, exatamente, exatamente. Que falta um pouco para eles isso, falta um pouco para o americano, entendeu? Uhum. Então, conseguir juntar essas duas coisas, para mim, é o sonho, assim, é perfeito, é a perfeição. Eu queria até tirar uma dúvida com você, uma coisa que eu não tive a oportunidade de perguntar para ninguém que ainda está ainda está jogando. Quando eu parei de jogar, no Brasil, eu nunca recebi, por exemplo, a gente sempre recebe, a estatística mais ou menos do outro time, o que eles fazem, a gente vê o vídeo, o que faz, né, em cada rede. Mas você já recebeu, William, jogando no Brasil, a estatística do que você faz? Já te passaram? Sempre passaram? Ou é uma coisa mais recente? Porque nunca me passaram isso enquanto eu jogava, né? Mas eu parei já tem um tempo. Já me passaram. É recente, assim. É basicamente recente. No Cruzeiro, eu pedia isso, na verdade. Uhum. Até para eu conseguir analisar e ver como que estava a minha distribuição, né? Essa é a sua pergunta. Isso, exatamente. Eu pedia. A seleção faz muito isso. O Bruno é um cara muito estudioso, também sempre pede para ele ter uma ideia. Mas normalmente eles fazem isso, a gente faz isso. Terminou o turno, por exemplo, um turno inteiro, né? Porque daí você tem mais números e consegue analisar melhor. Então você vê que na rede 1, por exemplo, eu estou usando 70%, eu uso a saída e eu consigo ver a minha distribuição e fazer uma coisa diferente. Eu sou um cara, por isso que eu falo desse equilíbrio, dessa junção, porque assim, eu sou um cara muito pouco planejado. Até a minha característica de jogo é pouco planejada. Eu não consigo ver muito número e me basear muito nos números. Assim, para mim é muito difícil aceitar isso, porque, lógico, o jogo é número, a gente sabe disso, todas as equipes no mundo hoje se baseiam nas estatísticas, mas as coisas não... O número é frio. Para mim, o número é muito frio. Uhum. Então, você colocar... Tudo bem, eu vejo lá a minha distribuição, nesse jogo você jogou tantas bolas assim, mas não analisa só o número. Por que eu joguei tanto assim? Você sabe se o central estava num dia bom? O treinador não sabe se o ponteiro chegou para mim e falou: puta, William, hoje eu dormi mal pra caramba, cara, tô com uma dor de cabeça, não tô legal. Se você puder me evitar, me evita. O número não vai falar isso para ele, ele só vai ver que eu joguei mais com a saída. Mas por que disso? E ninguém nunca me... Aí, uma questão legal. O treinador me dava o número, me dava a estatística, falava: sua distribuição é essa, mas ele nunca me questionava por que você jogou mais com
açaí desse jogo, por exemplo. Ele só falava, não, tudo bem, você está vendo que você jogou tanto com açaí? Então, assim, é o que eu te falei, na teoria é muito legal você ver, mas e a prática? E o sentimento do jogo? Isso ninguém nunca me questionou. Mas já existe isso, assim, já entregam essa estatística de distribuição do teu jogo, dos teus números, já acontece. Legal, porque a primeira vez que eu recebi isso foi quando eu fui para a Itália, em 2007. Né? No Brasil nunca ninguém tinha me passado essa informação. Depois eu gostei, né? Porque foi o que você falou. Aí na hora lá do vamos ver, muitas vezes, ou 99% das vezes, eu nem lembrava o que estava no papel. Mas eu ia para o jogo tendo ciência de alguma coisa, né? Alguma informação que eu achava importante. Mas aí agora você, falando isso, do técnico, né? Que não sabe que o cara chegou para você de repente, naquela hora ele te olhou e você não sentiu firmeza, não tá bem no jogo, não é o momento, então de repente você não levantou muito para ele. E aí você já me lembrou uma outra coisa, a diferença também muito dos técnicos, a relação dos levantadores no masculino com os técnicos e as levantadoras no feminino com os técnicos a nível de Brasil, né? Porque eu sinto que parece que tem muito mais um respeito e uma confiança entre o levantador masculino, né, e o técnico, do que no feminino, porque muitas vezes acontece do técnico virar, né, ter virado para mim e falado agora é chute e você vai levantar para a saída. E aconteceu situações que eu fui e levantei para o meio porque eu vi que abandonou e foi para a saída, né? E o cara me tirou de campo, simplesmente porque eu tomei uma decisão diferente da dele, mas fizemos o ponto, né? Então, assim, independente de qualquer coisa, é essa questão desse relacionamento, da gente estar dentro de quadra e você sentir que ninguém melhor do que quem está em quadra para saber, né, o que fazer. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho dessa sua experiência, quando você chegava nos times, você conversava com os técnicos, como é que foi para eles te deixarem jogar tranquilo e você poder ser o William que a gente conhece? Eu sempre falava para os treinadores, quando eu chegava, eu falava exatamente isso, porque não dá para podar, né? Uma vez eu vi, dando um exemplo, eu vi uma palestra sobre cérebro, né, cabeça, muito interessante, e o cara falava exatamente isso. Falou assim, um treinador, quando ele estava dando um exemplo do futebol, se o jogador, ele vem, pega a bola, aí ele dá 2 pedaladas, o cara é destro, ele tenta sair para o lado esquerdo, e o cara erra a bola, ou perde a bola, aí o treinador fala assim, parou, não faz isso. A partir do momento que o cara falou, não faz isso, o cara já podou o cara. Ele fala, é inadmissível qualquer treinador chegar para algum atleta que está desenvolvendo uma habilidade ou que está demonstrando uma vontade de querer fazer alguma coisa diferente. O cara falou, não faz, deu errado, não faz, você não é capaz. Acabou. E talvez o cara fosse capaz, com treinamento, com a dedicação, o cara ia conseguir. Só que na cabeça o cara já matou aquele cara. Então, assim, esse treinador é ruim. Já começa por aí. Esse técnico é ruim, esse professor é ruim, porque ele nunca pode podar o cara. Então, quando eu chegava para os times que eu joguei, a primeira coisa que eu falava era isso. Eu falava, eu não tinha visto ainda essa palestra, não existia ainda. Mas eu já falava assim, é a minha característica. Se você quiser me comandar, você está matando um jogador que você contratou com essa característica. Então você contrata outro, cara. Eu pego aqui minha mala, vou embora, não tem problema nenhum. Porque não vai dar certo. A gente vai brigar, vai ter o embate, porque é uma característica nata minha. E eu que estou lá dentro, eu que estou sentindo o jogo. É difícil você querer comandar um tipo de jogada. E aí eles aceitavam, assim. Eu sempre brinco, eu não sei se eu era... O cara fala, nossa, que moleque folgado. Mas assim, era com respeito, assim, eu nunca cheguei batendo de frente, eu sentava e conversava. E sempre deu muito certo. Eu acho que essa relação que você coloca entre masculino, o técnico e o atleta, eu acho que vai muito de confiança. Não é uma coisa, e a confiança é uma coisa conquistada. Eu acho que num primeiro momento é difícil disso acontecer, eu confesso. E eu já tive muita experiência com relação a isso. E com o passar do tempo, eu sempre tentei deixar muito claro para todos eles que assim, a gente está remando para o mesmo lado. Isso é o mais importante. O cara tem que entender que você está ali
eu quero que o time ganhe, eu quero que o treinador ganhe, eu quero que o projeto dê certo. Essa é a minha filosofia. Minha cabeça funciona desse jeito. É um todo. Eu penso no todo. Eu não estou pensando só em mim. Isso eu aprendi com o decorrer da carreira. Então, quando o cara porque assim, você vivenciou isso, muitos treinadores têm um receio ou têm medo de dar essa confiança, dar essa liberdade, porque se não der certo ele é mandado embora, ou se não der certo ele é cobrado porque não deu certo, porque o time está perdendo. E como eu falei, eu treinei com poucos treinadores que matavam isso no peito e falavam assim, não, eu assumo a responsabilidade. Uhum. O time é meu, ele joga desse jeito. E ele falava para mim assim, ninguém de cima vai chegar em você antes de passar por mim. Eu não vou deixar ninguém chegar para falar com você, primeiro comigo. Eu vou filtrar tudo que vai chegar em você. Então você fica tranquilo. Você imagina quantos treinadores você passou que fez isso? Você consegue contar nos dedos da mão e olha lá. Então essa confiança é muito importante. Então a partir do momento que o cara vê que você, tá fazendo o negócio pro lado certo, que você quer que o negócio dê certo, que você não quer puxar o tapete do cara, que você não está preocupado se quem vai falar ou que alguém vai falar. Não, você está do lado dele. Se ele sentir isso, aí ele consegue ir soltando um pouco mais. E isso é muito difícil, hein, Fê? Uhum. Muito difícil. Então não é que a gente tem essa relação, todo treinador com um atleta masculino tem essa relação saudável e de confiança. Não tem. Entendi. Tem uma experiência, por exemplo, vou colocar um outro exemplo, do Marcelo Mendes. A gente já tinha ganhado com o Sada 2 Superligas, um campeonato mundial, já tinha conquistado, sei lá, 10, 12 títulos em 2 anos. E daí a gente foi jogar o campeonato em Irvine, por exemplo, nos Estados Unidos. E a gente estava nos Estados Unidos, era um outro astral, uma outra... É outro campeonato, todo mundo feliz de estar nos Estados Unidos, então a gente tinha uma certa liberdade, a gente podia alugar um carro, ir para um shopping, voltava para treinar, claro, ninguém faltava em treino, ninguém faltava nada. Era dedicação, mas com um pouco mais de liberdade. E aí um dia a gente estava conversando, acabou um treino, um jogo, ele falou assim, hoje todo mundo no hotel 11h30 da noite. Eu falei, Marcelo, eu levantei a mãozinha, né? Falei, Marcelo, eu sou o capitão do time, né? Você já me conhece. Cara, ninguém vai chegar no hotel 11h30 da noite, Marcelo. A gente vai sair para jantar, vamos se divertir um pouquinho. Então, nos Estados Unidos, 1h, 1h30 da manhã, fecha tudo, né? Fecha os bares, aquele negócio todo. 1h, a gente está no hotel. A gente não vai chegar às 11h30. Eu estou te falando agora já. Uhum. Você já conhece todo mundo, você sabe da dedicação do time, a gente já ganhou tudo, você não tem que ter receio de nada, ninguém vai chegar 1h da manhã bêbado, ou não vai chegar amanhã para treinar, vai chegar mal, não. Todo mundo tem consciência, todo mundo aqui é profissional, todo mundo sabe do que tem que fazer e quer se divertir e sabe da responsabilidade que tem. Aí ele parou e falou, não, puta, você tem razão, tá bom, vocês podem chegar a hora que vocês quiserem, não tem problema nenhum, eu acredito em você. Mas assim, eu precisei falar para ele uma coisa que já deveria ser natural. Não, porque eu confio nesses caras, não tem problema nenhum. Eu sei que eles não vão fazer nenhuma besteira e vão chegar. Então, assim, você vê que o nível de relacionamento, por mais que seja, já tem uma experiência junto, já tem uma confiança, mesmo assim tem aquele, não sei se eu abro mão. Abre mão, confia nos seus atletas, entendeu? Então é uma coisa adquirida, não é uma coisa de primeiro embate, não, de chegar e falar, não, cheguei, é assim que vai funcionar. Não é complicado também. Mas o feminino eu vejo que é mais difícil, com certeza. E nessa parte, assim, acho... A gente já estava conversando antes de a gente começar aqui, a parte teórica, né, que eu a Fernanda, a gente tenta conversar com os atletas de uma maneira que o atleta entenda o que está acontecendo, de uma maneira que ela possa até me questionar, o atleta feminino ou masculino, para que, se o atleta estiver entendendo o que a gente está tentando fazer e a gente tiver teorias, processos bem definidos, eles possam dar treino para eles mesmos sozinhos, né? E eu, quando fazia camp pela essa mesma empresa aqui pelos Estados Unidos, quando eles me mandavam para o país inteiro, eu ficava uma semana com um time de outro treinador e eu dava treino por 24 horas naquele time. Às vezes, o mais difícil não era nem conquistar a confiança do atleta. Era o treinador do próprio colégio que vinha me questionar o tempo todo. Você está fazendo isso por quê? Está fazendo isso por quê?
Então, a parte teórica por trás das cenas era muito importante para eu conseguir explicar aquilo que estava acontecendo para o treinador e entender, olha, estatisticamente falando é assim, sabe? É claro, às vezes tem algumas coisas que os números não são a verdade absoluta, né? Mas pelo menos eu tinha uma boa base para fazer isso. E eu acho que aqui, em muitos lugares aqui nos Estados Unidos que eu tive a oportunidade de passar, existe um pouquinho mais dessa abertura. No Brasil, do jeito que eu não joguei nem perto do que vocês jogaram, mas pelo tempo que eu joguei, era sempre, Rodrigo, faz isso porque assim acabou, dá porrada na bola, passa a bola aqui e assim que vai. E não tinha muito, aqui está a teoria, o princípio, né, aqui que você vai fazer por assim assado. Eu acho legal essa discussão saudável, porque minha experiência foi exatamente essa, que a gente conversou um pouquinho antes, né, William, Rodrigo. Eu cheguei na Itália meu primeiro ano, ninguém nem sabia quem eu era, ninguém me conhecia, né? Eu era só uma levantadora que jogava Superliga, ninguém me conhecia. E eu fui exatamente por causa desse desafio, né? E o primeiro técnico, mesmo sem me conhecer, o cara, muito inteligente emocionalmente, ele conseguiu me fazer eu me sentir um fenômeno. Eu me senti um fenômeno. E eu joguei muito no meu primeiro ano. E foi fundamental ter esse técnico que me dava um apoio, que conversava comigo, que eu nunca tinha encontrado isso. Quer dizer, nunca é mentira, porque eu tive um técnico muito legal, que é o Claudinho, né, que foi assistente do Zé Roberto durante anos. O Claudinho, como técnico no Pinheiros, incrível, tanto que foi um dos melhores anos no Brasil, foi jogando com ele também. Então, ele chegava, Fê, no tempo, o que você está pensando em fazer agora? Aí eu falava, aí ele falava, tá, beleza, vambora, vai nessa. Ou então ele falava, cara, eu tô vendo aqui que isso aqui talvez é melhor você soltar, puxar a China, mas soltar no fundo meio. Então, isso era fundamental, eu crescia, sabe, esse relacionamento, e eu encontrei isso fora do Brasil por causa disso que o Rodrigo está falando, essa coisa da troca, de explicar. Mas por quê? Não, olha, eu não quero que você faça isso. Tudo bem, seu técnico, mas por quê? Eu queria entender o porquê, às vezes até porque com esse porquê, com essa resposta, eu estou aprendendo, né? Se você me responde não, porque não, ou não, porque é assim que eu quero, eu não estou aprendendo nada, ainda me sinto diminuída, né? Então, eu acho que isso é muito legal de um técnico, esse relacionamento de confiança. E como eu estou agora, né, um embrião como técnico, é isso que eu tento trazer. Estou aprendendo ainda como técnica. Então, é isso que eu tento conversar com as meninas. Quando elas me questionam sobre alguma coisa, eu faço questão de explicar, né, o melhor possível, porque eu acho que o relacionamento, principalmente do levantador com o técnico, né, óbvio, mas de todos os atletas, é fundamental esse relacionamento de confiança, né? Mas só aí você já falou um passo que é fundamental, que é o questionamento. Só de questionar, do atleta de questionar, já é um ponto fundamental. Porque muitas vezes o cara nem questiona. O cara manda fazer, o cara vai lá e faz, entendeu? E isso para mim, causa até um desgaste desnecessário a nível de treinamento, que é uma coisa que eu sinto falta hoje. Eu vejo essas gerações chegando, eu tenho falado isso, com esse problema, assim, entre aspas, um problema, porque essa geração está sempre esperando que a decisão, ou que a tomada de decisão venha de fora, ou venha de alguém, e não dele. Porque eles não estão, como o Rodrigo falou, que para mim é o ponto fundamental e essencial hoje em dia, é você fazer o atleta pensar. Hoje, ninguém está mais fazendo o atleta pensar. Esse lance da repetição, ou de vai lá e faz, e não explica o porquê, e o atleta não questiona, os meninos não questionam. Então você vê os caras chegando hoje, vão para o saque, por exemplo, e já vão olhando para o treinador para saber onde vai sacar. Isso, verdade. O cara não tem mais a tomada de decisão, ou ver aquele, eu vou sacar lá, porque assim eu posso tirar uma jogada, ou aquele cara passa pior, ou o líbero vai cobrir ali, então vou sacar. O cara não está pensando, não consegue mais pensar. E aí espera a tomada de decisão de alguém de fora, achando que alguma liderança de fora vai vir e falar, saca ali, se você sacar, legal, se você não sacar, você está errado, e ponto. Não, mas e o questionamento, e o pensar dentro do jogo? Então, eu dou um outro exemplo. Eu sou um cara que eu aprendi com o Weber, que para mim é o melhor treinador que eu trabalhei, as situações de jogo, o jogo todo. A minha ida para a Argentina foi um divisor de água. Ali eu mudei totalmente o que era... Eu entendi o que era o jogo.
Então, vou dar um exemplo, que ele falava assim, ó, não vamos errar 2 saques seguidos, independente de quem seja. Pode ser o melhor sacador, o cara que taca mais forte, que faz mais pontos. Se o cara antes errou, o que está atrás não vai errar. Não vai errar. Você pode sacar por baixo, mas você não vai errar. Filosofia de time, foi colocado isso. Então, você se respeita. Aí, quando eu saí de lá, eu voltei para o Brasil e continuei tentando implementar isso. Aí o exemplo que eu vou citar, esse ano no SESI, por exemplo. Eu fui lá, saquei e errei. Aí o cara que veio atrás de mim foi lá, sacou e errou. Daí eu falava assim, meu, a gente não tinha combinado, não é uma filosofia do time não ter 2 saques errados? Ah, mas quem que errou o saque? Falei, cara, eu errei antes de você. Tipo, ele não consegue nem pensar o que aconteceu uma jogada antes dele. Você está entendendo o nível de dificuldade que é hoje para você colocar alguma coisa? Imagina se ele vai pensar que no saque anterior ele tinha errado, ou no saque anterior eu tinha feito um ponto naquela posição, então ele tinha que sacar. Jamais. Sim. Assim, é impensável que ele vá fazer isso. Então, assim, você colocar um menino ou uma menina para pensar toda hora naquilo, a gente fez muita repetição, né? Fez 300 toques na parede, 500 toques na parede. Isso hoje, você for pensar num todo, tem um desgaste muito maior, físico, mental. Se você tiver que saltar para bloquear 100 vezes, o joelho vai desgastar muito mais. Se você colocar para pensar, falar, você vai saltar só 10 vezes, mas essas 10 vezes você vai pensar, por que eu vou saltar ali? Eu vou fazer esse gesto de mão porque o ponteiro que vai atacar a bola, ele ataca no meio do bloqueio, então eu vou proteger esse lado. O cara não precisa saltar 300, ele pode saltar só 10, se ele pensar naquilo que ele tem que fazer. Então ele vai diminuir o desgaste, na hora do jogo ele já vai estar condicionado a pegar aquele cara, porque ele pensou naquele gesto que ele vai fazer. Você está entendendo? Então hoje em dia, eles não fazem isso. Ninguém mais pensa naquilo que tem que fazer. Então você vai dar um treinamento. Pô, eu vou fazer um treino de defesa. Ó, galera, vocês vão ter que dar peixinho nessa bola. Eu vou chegar de manhã, sinceramente, né? A gente de manhã, eu vou ter que dar um peixinho nessa bola. Eu vou dar um peixinho nessa bola às 8 horas da manhã? Eu não vou dar. Agora, se o cara falar para mim, meu, você vai dar esse peixinho porque essa situação de jogo é a seguinte, a bola vai bater no bloqueio, ela vai espirrar para o lado, você vai estar nessa posição, então é muito importante que você tenha esse reflexo, você tenha essa ação, essa tomada de decisão para ir na bola. Eu preciso treinar isso. Você dá esse peixinho? Você vai dar ou não vai dar? Claro, com certeza. Lógico que você vai dar. Então, né? Você vai. Então, o cara fez você pensar, você entendeu o porquê daquele tipo de treinamento. Muita gente questiona o treinamento e fala, meu, esse cara é louco. Quanta gente fala, meu, o que esse cara tá falando? Como é que a gente vai treinar isso? Para que isso? Porque o cara não explica o significado daquilo. Simplesmente solta, vai lá e faz. Talvez se o cara tivesse falado para mim, não, você vai fazer isso por causa disso, eu não ia questionar. O cara tem razão, eu vou lá e vou fazer. Então, é esse ponto que vocês colocam de ter esse contato, de questionamento, de você explicar aquilo, é fundamental hoje para que o treinamento renda, para que o jogador seja um atleta diferenciado, para que na hora que ele vai executar a ação, ele saiba o porquê que ele está fazendo aquilo. Então, isso é ponto fundamental para mim, assim, indispensável. Se um dia eu virar levantador ou treinador, a primeira coisa que eu vou falar é isso, vocês vão entender o porquê que vocês estão fazendo isso. Se vocês acharem certo ou errado, a gente vai conversar, vamos questionar, eu não sou o dono da razão, a gente vai chegar numa conclusão. Mas nada que vocês forem fazer, vocês vão fazer sem saber o porquê. Até musculação. Sim. Eu vou fazer essa cadeira. Você trabalhou com o Fábio, você vai fazer essa cadeira extensora, mas por que se a Roldana passa por. Ele explicava. Isso aí pode machucar o teu joelho, vamos fazer com uma outra angulação. Ah, pô, o cara tem razão, velho. Eu vou fazer. Então é simples, assim, né? Só que o que eu sinto hoje dos treinadores, principalmente da base, assim, fazer isso, Fê, é muito difícil. É cansativo. Sim. Demanda muito mais trabalho, perfeitamente. Então o cara é muito... hoje, o que eles fazem? O treino do adulto é assim. Então o infanto vai treinar assim. Mas o infanto não está preparado para treinar assim. O treino não sai, né? Treinamento. Não sai, não vai sair. E quando chega no adulto, eles não estão preparados para fazer aquilo que eles tinham que ter feito no infanto, no juvenil. Aí chega no adulto, o que acontece? Atrapalha o treino. Não sabe dar um toque, não sabe dar uma manchete, não sabe o porquê que aquela jogada acontece. Ninguém explicou. O cara simplesmente foi lá e deu.
Não tem uma linha objetiva de currículo de treinamento, né? Enfim, de teoria, etc. Uma coisa, até quando a Fernanda chegou aqui, a gente conversa muito sobre isso. Ela chegou, eu já comecei, já sou treinado pelo que eu tenho feito aqui nos Estados Unidos como negócio, né? Que eu vejo o voleibol, para mim, é meu negócio, assim como eu pago minhas contas com voleibol, gerenciamento de voleibol. Então, meu trabalho não é até o vôlei em si, é só uma porcentagem do que eu faço. A outra porcentagem é identificar oportunidades de negócios, ou então, quando a Fernanda chegou, o Guilherme, já começar a analisar ela. Eu já comecei a analisar algumas coisas do jeito que ela dava treino, do jeito que ela fazia algumas coisas. E eu falei, Fernanda, cara, me explica como é que você faz. A Fernanda pegava uma bola assim, lá da posição 1, jogava de lado, lá na posição 4, e sempre. Eu falava para os treinadores, olha, não olha isso, porque ela é sensacional. Não tem como você replicar isso de uma maneira objetiva algumas vezes. Você tem que começar do beabá, do simples, né? E eu assisti alguns vídeos seus também, antes e há muito tempo atrás, e esses dias antes da nossa entrevista. E uma coisa que eu não sei se você pensa nisso, a Fernanda, eu perguntei para elas também, você, apesar de fazer, na minha opinião, jogadas sensacionais, você faz movimentos muito simples. E pelo que me parece, você conhece suas angulações e suas forças do seu corpo, que são os princípios que a gente usa aqui, né? Simples são melhor que complexos, e a bola conhece força e ângulo. E que às vezes as pessoas olham uma jogada espetacular e elas acham, não, o cara é muito criativo, né? Não criativo que você é criativo, mas o cara é muito malabarista, né? Mas na verdade não, o cara simplesmente entende tanto os princípios básicos de biomecânica que você consegue ser criativo. O Karl Magall sempre falava isso. O bom levantador é um cara que consegue repetir a coisa tão bem que dali a criatividade crescia, entendeu? Não sei se isso faz sentido, mas assistindo você jogando, para isso que eu ficava assim, cara, os caras são muito simples, entende todos os princípios muito bem, mas provavelmente nunca foram, a gente nunca colocou assim, simples é melhor que complexo, bola conhece ângulo e força. Faz sentido? Faz. Eu acho que com o tempo você vai adquirindo algumas coisas que são fora do padrão, né? Com certeza, eu vi a live de vocês, o bate-papo muito legal do simples é melhor que o complexo. É perfeito isso, no sentido principalmente de diminuição de gestos. Eu falo isso porque o vôlei é muito rápido, né? No masculino nem se fala. Então, não dá tempo para você gastar com gestos que você não vai usar. A Fernanda fez na outra live eu vi lá, fez aquele gesto da manchete de trazer o braço. Você imagina uma porrada a 130 por hora, se você fizer isso aqui, já acabou, a bola já está no chão. Então você está fazendo um gesto desnecessário. Então o mais importante é você conseguir simplificar os gestos, porque você vai ter mais chance de chegar na bola de uma maneira melhor. Esse é o principal. O levantador, por exemplo, eu vou sair para pegar uma bola que o passe não é por exemplo, um passe mais fora da rede. Se eu ficar dando 10 passinhos curtos, eu vou demorar mais se eu der 2 passadas longas. Então eu estou diminuindo a quantidade de gestos desnecessários para eu conseguir estar mais bem posicionado na bola, seja numa defesa, como eu falei, um gesto de braço. Por que eu já não saio com o braço esticado? Se eu só vou fechar a mão e ela vai bater e vai subir. Eu não preciso trazer o braço para o peito, rodar a mão, não preciso fazer nada disso, só preciso estar com o braço na posição. Então, isso é sensacional. O simples é muito melhor que o complexo. O complexo você vai usar depois como recurso. Exatamente. Que talvez seja isso que você vê no meu jogo, você vê no jogo da Fernanda. É um recurso, você conseguir. Aí vem de habilidade, de treinamento, de anos você treinando aquilo. Quando você fala, você conhece a biomecânica do seu corpo, eu não estudei a biomecânica do meu corpo, mas eu treinei tanto aquilo que eu sei que naquela posição, eu chegar daquela forma e conseguir fazer um gesto diferente, eu vou ter um resultado positivo. Porque no final das contas, o que você quer é ter um resultado positivo. Não adianta, que nem eu falo para alguns levantadores, ele me vê levantando, fala, pô, mas você joga o corpo para trás, levanta a bola para frente, finta o bloqueio. Mas isso não adianta nada se a bola não chegar boa na ponta. Se ela não chegar precisa para o cara atacar.
não adiantou nada. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso do gesto simples. Eu preciso fazer um bom toque para a bola chegar perfeita na ponta. Depois disso, se eu consigo fazer isso com o olho fechado, com o braço para trás, com as costas viradas para um lado, para o outro, aí é recurso meu, aí é qualidade técnica minha. Aí, quando eu estou com o meu movimento perfeito, certinho, estudado, estou bonitinho lá, já meu toque está bom, estou preciso, aí eu consigo passar para uma outra fase, que é o recurso. Vou pegar a bola de lado, pegar a bola mais embaixo, bola mais em cima, com uma mão. Aí é o recurso. Aí você vai isso também é treinado. Você pode treinar o recurso. Mas o principal que para se jogar vôlei é exatamente isso. O simples é você se posicionar bem na bola, fazer o gesto certo, ter a correção mais simples possível. Você chegar mais equilibrado, entrar embaixo da bola. Gestos normais do voleibol que precisa ser feito com simplicidade. Eu achei sensacional a frase do simples e complexo, é sensacional. E fica mais fácil, né? A simplicidade deixa o jogo mais fácil. Você diminuir os gestos desnecessários deixa o jogo mais tranquilo. Isso é muito legal. E um exemplo, assim, para finalizar, até falando de outro esporte, né? Não sei se vocês assistiram o documentário com Michael Jordan, aqui é chamado The Last Dance, no Brasil é chamado de... não sei qual é o nome no Brasil. A última jogada, mas é The Last Dance. E foi muito legal. Eu achei o movimento mais interessante, que eu nunca tinha parado para prestar atenção, que o Michael Jordan fez, que assim foi para mim o movimento mais genial, foi o movimento mais simples que ele já fez em todos os movimentos que eu já vi ele fazendo. Foi contra o Utah Jazz, na final, né? Eles precisavam daquele ponto. Todo mundo sabia que a bola ia para ele. Não sei se vocês assistiram isso. E ele, no começo ali da linha de arremesso de 3, ele começou a ir para dentro do garrafão. Todo mundo achou que ele ia tentar infiltrar e enterrar. E ele foi com uma força impressionante para dentro do garrafão e ele simplesmente parou. Parou e o cara, pum, caiu de bunda no chão, o marcador dele. E ele fez uma cesta assim, mais simples do mundo. Pum, jogou, acabou o campeonato. E tem a foto que eu estava até vendo hoje do ginásio inteiro assistindo e falando, ferrou. Cara, essa cesta ele não vai errar, né? Então... O cara que são geniais, como o William como a Fernanda como o Michael Jordan são as pessoas que realmente entendem o objetivo do jogo. O objetivo do jogo é a entrega, né? A entrega do levantamento, o ponto na cesta, não importa como vai ser feito. Só que com a genialidade de vocês acabam criando, na minha opinião, maneiras de executar, né, que são especiais. Mas eu acho muito difícil. Quando a Fernanda chegou aqui, eu falei, Fernanda, vai ser muito difícil ensinar alguma levantadora a ser você, porque você é genial. É 1% do mundo que são que nem vocês. Eu prefiro ensinar para ela como tentar chegar na metade. Aí naquela metade talvez ela consiga construir a própria característica do jogo dela. Mas se a gente conseguir chegar na metade, já tá legal, né? Perfeito. Uma coisa também que é legal, quando eu cheguei, não sei se você já parou para pensar nisso, William. Foi o que ele falou, você levanta e tal, você não pensa mais como é que você faz. O que você faz na hora que o passe está vindo? Que movimento você faz? Aonde estão suas mãos? O que você faz quando a bola está se aproximando? A gente tem muita outra coisa para analisar, a gente não fica analisando o nosso movimento, né? Não faz, a gente não faz muito sentido, né? Para você agora, você não precisa fazer isso. Aí quando em torno técnica aqui, o Rodrigo falou, Fê, o que você faz quando a bola tá chegando? Passa, eu fiz. Pô, não sei, cara, não faço a mínima ideia. Nunca tinha parado para pensar, né? Então, eles falam, né, shape early, né? O formato das mãos cedo, próximo aqui, eles falam cintura alta, próximo do peito. E eu, realmente, às vezes eu fico, depende do passe, às vezes não, às vezes a mão tá baixa, porque hoje também nós temos, né, condição de até esconder a mão mais tempo e tal. Mas esse passo a passo, que é super importante para a base, e eu nunca tinha prestado atenção. Como é que eu faço? Meu movimento de saque, como é que é? Aí eu vejo eles aqui, né, tem um step by step, né, a chave 1, a chave 2. Nunca prestei atenção se eu trazia o cotovelo muito para cá ou mais para cá, Então é muito legal também, ela divertido. Ficou braba comigo, vou falar aqui que ela ficou braba. Agora eu falei, Fernanda, como é que tu saca? Ela falou, eu saco. Eu falei, Fernanda. Ela ficou braba. Eu falei, explica, Fernanda. Eu saco bem. É difícil.
Mas é legal até o Rodrigo falar isso, porque agora que a gente está falando para você, talvez se você não tenha se perguntado isso, você vai prestar atenção, porque eu falei, não sei, Rodrigo, eu saco, eu pego a bola aqui, me concentro, lanço a bola e saco, né? E aí você começa a perceber quais são os seus movimentos. E aí você entende que a sua mecânica é muito boa. É difícil você ver um atleta muito bom, um atleta que despontou, que destoou, com um movimento ruim, um movimento muito complexo. Aí você vai começar a analisar o movimento de todo mundo. Entendo. No toque, eu confesso que eu nunca parei para pensar, mas eu tenho uma história curiosa que eu comecei a jogar golfe há uns anos atrás. E o golfe me ajudou muito no vôlei exatamente por isso. Porque como eu comecei a jogar um esporte do zero, eu não conhecia nada. E eu, muito curioso, falei, pô, quero aprender. E aí eu tenho uma irmã que mora na Austrália e ela me levou num driving range para conhecer o golfe, ter o primeiro contato com o esporte. E aí quando eu voltei para a Argentina, eu estava na Argentina nessa época, eu fiquei apaixonado pelo golfe e comecei a treinar. Treinava 3 vezes por semana. Só que era um esporte que eu comecei do zero. Então, e o fundamento do golfe é muito complexo, muito difícil. O swing é muito difícil. E eu tinha que ficar pensando em todos os movimentos. A mão, o grip tal, a mão tem que ser assim, você tem que fazer o backswing de um jeito. E step by step, passo por passo. Quando eu voltei para a quadra, eu falei, meu saque. O que eu faço com o meu saque? Fê, até hoje, isso tem uns 10 anos quase, uns 8 anos. Hoje eu vou para o saque, eu falo assim, o golfe. Primeira coisa que vem na cabeça, o golfe. Aí eu falo, eu preciso jogar a bola a tal altura, preciso dar tantos passos, eu preciso fazer esse movimento, pegar a bola nessa altura e sacar. Todo saque até hoje que eu vou, eu lembro do golfe. Principalmente porque no golfe, quanto menos força você faz, mais longe a bolinha vai. Porque você não trava o movimento, você tem que deixar o taco, o movimento, o swing é muito fluido, né? É muito solto. E aí eu parei para pensar no saque, a mesma coisa, a gente quer dar porrada no saque, fazer força. E quando eu ia para o saque e fazia força, a bola parava no meio da rede. E eu falava, que tem alguma coisa errada? Eu falei, o golfe? Não, o golfe é solto, é soltura, vou deixar só o movimento do braço. Aí eu passei de sacar de 90 a 100 por hora, sem fazer força. Caramba. Os caras mexem com o radarzinho, o vôlei hoje tem, né, saca com radar, e eu parei de fazer força. Falei, não estou fazendo força, é só velocidade de movimento, igual no golfe. Então, no saque, eu tive essa sensação que você está tendo, de observar o meu movimento do início. E eu tentei levar isso para os fundamentos. Manchete, toque, mas assim, o levantamento é muito mais difícil, porque é muito mais automático, né? E é muito mais rápido e dinâmico. O saque não, como depende de mim, eu vou lá, bato a bola, eu consigo pensar no que eu tenho que fazer. Então me ajudou demais isso, de você pensar, e eu tento passar isso, pensar mesmo no início do fundamento, tudo que você tem que fazer, porque se não passa automático, você acaba não sabendo o que você está fazendo, você apenas vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz. E aí hoje, se você pegar meu início do campeonato até o fim do campeonato, eu começo sacando na 1, eu vou na 6, eu vou na 5, volto na 1, aí eu jogo a bola mais alta, eu jogo a bola mais baixa. Eu nunca termino o campeonato com o mesmo movimento do que eu comecei. Porque eu acho que você vai automatizando aquilo, vai parando de pensar. E a coisa que eu menos quero hoje é parar de pensar naquilo que eu estou fazendo. Então, eu jogo a bola alta, aí meu saque está indo. De uma hora para outra, os caras começam a passar na mão, meu saque já não tem mais tanta eficiência, eu falo, opa, não, está na hora de mudar. Vou lá para o outro lado, vou fazer uma passada mais rápida, vou jogar a bola mais baixa, aí começa a dar certo. Começa a fazer ponto. Aí, de repente, não, os caras se adaptam ao meu saque. Sim. Todo mundo estuda e todo mundo vê. Opa, tá na hora de mudar. Agora eu vou sacar 2 passos para trás da linha e vou bater mais profundo. Sei lá, eu vou inventando coisa, eu vou pensando, entendeu? E é muito legal, isso tem dado muito resultado, é interessante. Não esperava nada menos de você. O criativo do jeito que você é, não tenho dúvidas, né? Que acho que é até um jeito de você treinar isso no próprio treino. Você vê que os seus jogadores já costumam passar o seu saque, não precisa nem esperar o jogo, né? Você vê que os seus jogadores já estão acostumando com o seu saque, e aí você já começa a mudar. Isso é muito legal. E realmente, a minha opinião aqui de fora, falando para vocês, eu aqui nos Estados Unidos, graças à minha trajetória aqui, eu tive o prazer de falar com pessoas muito inteligentes no meio acadêmico, no meio de negócios, e tive a oportunidade de ter pessoas com gabarito olímpico vir trabalhar comigo, e dá para ver que realmente existe um diferenciamento do jeito que vocês pensam, do jeito que vocês fazem as coisas, e para mim é um prazer estar aqui conversando e
pensando com vocês e meio até esmiuçando o cérebro de vocês para entender como é que vocês pensam, né? Porque realmente é muito interessante. Para mim, eu fico aqui assistindo e juntando o que vocês falam com a teoria do que eu já aprendi aqui na parte de biomecânica, de negócios até, de como um líder deveria pensar, e vocês... É engraçado como vocês têm todas as características. Então, parabéns para vocês dois. E, William, muito obrigado pela presença. Já vou deixar aqui, se o seu tempo permitir, mais um convite, porque já estamos aqui mais de 1 hora conversando, já estávamos mais a meia hora e eu sinto que a gente podia conversar aqui por muito mais tempo, mas quero ter o respeito ao seu tempo aí. Eu falei que isso ia longe. Esse papo aqui é impressionante, muito legal. Bater bola com vocês é demais. A Fernandinha nem se fala, ela sabe da minha admiração pelo jogo dela, pelo que ela já fez pelo vôlei e está fazendo agora nos Estados Unidos. E conhecer você, Rodrigo, e saber também dessas estratégias, desse teu entendimento do jogo, pelas coisas que você fala, pelo pouco que a gente conversou, é demais. Assim, é muito legal. Acho que todos nós crescemos um pouquinho hoje nesse bate-papo. Assim, e eu acho que é isso que mais importa, a gente evoluir. Como eu falei, eu não sou dono da razão, não conheço tudo, tenho uma experiência, mas acabo aprendendo todos os dias. E hoje eu saí daqui melhor do que eu entrei. Maravilha, o convite já está feito para vir aqui revisitar. Fernanda, desculpa. Não, nada. Eu queria aproveitar, agradecer você não só por estar aqui com a gente, né, aceitar esse convite para essa gravação, que para mim é muito especial, mas também agradecer você por quem você é, pelo que você representa para as nossas crianças, porque não é fácil se tornar um jogador diferenciado, um atleta diferenciado, não é, mas mais difícil ainda é se manter humilde e dar valor para o que realmente deve se dar. E você tem isso, e não são todos, você sabe disso, né? Então, eu quero te agradecer, porque você é um exemplo sensacional para nossas crianças, né? Um exemplo a ser seguido. Então, parabéns e muito obrigada novamente. Obrigado pelas palavras. Eu acho que é uma obrigação nossa, né? A nossa vida foi pautada, a nossa carreira é pautada pelo respeito, pela humildade, e não tem medalha no mundo que valha mais do que isso. Então, o meu objetivo é esse. Eu sempre deixei claro que eu sou extremamente acessível para qualquer um, seja campeões olímpicos ou seja para um desconhecido, porque ninguém é melhor do que ninguém. Meu pai dizia uma coisa: ninguém é substituível. Então, o que a gente precisa fazer é trocar experiência, tentar melhorar o que a gente faz, ou tentar melhorar as pessoas de alguma maneira. Então é prazeroso para mim, e escutar isso de você mais ainda. Obrigado. Obrigada, querido. Boa semana para você e sua família. Obrigado para vocês também. Estou sempre à disposição. Quando precisarem, podem me chamar. Obrigadão. E para a galera de casa que acompanhou, espero que tenha gostado aqui do nosso episódio. É sensacional. Eu realmente amei, e estaremos aqui na página Coach nos Estados Unidos. Siga aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, ou no Facebook, dá uma curtida, e também no Instagram. Então, colocamos nas 3 plataformas. Um abraço e até a próxima.